Bom dia. 2 Reis, capítulo 14, a partir do versículo 15. Segundo livro de Reis, capítulo 14, a partir do versículo 15. Ora, os demais atos de Joás, tudo quanto realizou, sua glória e façanhas em sua luta contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Joás repousou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Jeroboão, seu filho, foi aclamado seu sucessor. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel. Todos os demais acontecimentos importantes do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Tramaram contra ele uma conspiração em Jerusalém. Ele fugiu para Laquis, mas mandaram persegui-lo até Laquis e ali o mataram. Transportaram seu corpo a cavalo e o enterraram em Jerusalém, junto dos seus antepassados, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá escolheu Azarias, também chamado Uzias, de 16 anos, rei em lugar do seu pai Amazias. Ele edificou Elate, restituiu a Judá depois que o rei repousou com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, foi proclamado rei de Israel. Em Samaria, reinou 41 anos. Ele praticou o que era mau aos olhos do Senhor, não se afastou de todos os seus erros e pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha feito Israel cometer. Restabeleceu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Amate, no norte, até o mar de Arabá, e o mar Morto, no sul, tudo conforme Deus, o Senhor, Deus de Israel, havia prometido, por intermédio do seu servo, o profeta Jonas, filho do profeta Amitai de Gad-Efer. Porquanto observou o Senhor que a aflição de Israel era sobremodo amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse Israel. Considerando que Deus não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, o próprio Senhor os libertou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. O restante da história de Jeroboão, tudo o que ele realizou e suas façanhas, as guerras que empreendeu, e como reconquistou Damasco e Amate para os domínios de Judá e Israel, tudo isso não está escrito no livro de Crônicas de Israel? Descansou Jeroboão com seus antepassados, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, ascendeu ao trono e reinou em seu lugar. Então, como eu tinha dito, é uma sucessão de desobediência. Entra um rei, sai um outro rei, mas todos desobedientes, que eles não tinham preocupação de fazer a vontade do Senhor, de agradar a Deus. Por tal motivo, eles levavam o povo a pecar. E assim Deus sempre permitia a opressão. Eram os assírios, os filisteus, todos estavam oprimindo Israel e Judá. Isso em virtude da desobediência do pecado. Mas Deus não permitia que acabasse, que se extinguisse com Judá ou com Israel, porque Deus tinha dito que sempre iria cuidar desse povo, apesar da desobediência. Então Deus permitia que o castigo vinha tudo, mas não que destruísse totalmente. E isto, nós vemos que a história ela é real, ela é verdadeira. Até hoje nós vemos, assistimos, ficamos informados dos ataques constantes a Israel.
mas eles não conseguem destruir totalmente Israel. Ninguém consegue vencer totalmente Israel. Isso porque Deus não permite. Mas esses ataques constantes é em virtude do pecado, é em virtude do erro. Mesmo porque se o povo procurar conhecer melhor a história de Israel, dos judeus, vão entender que os judeus são adoradores de Davi, adoram Davi até hoje. E não Jesus. São pouquíssimos judeus cristãos que realmente habitam em Israel. A maioria dos judeus, eles, como eu disse, são seguidores, adoradores de Davi. O símbolo da bandeira de Israel é a estrela de Davi. E você vê os constantes ataques ali de todos aqueles países ao redor, mas não consegue exterminar, acabar com Israel. Eles jamais vão conseguir, porque Deus prometeu que sempre daria uma estrela, sempre daria uma luz a Israel. Não é por merecimento, mas sim pelo amor de Deus, a promessa dele, a palavra dele se cumpre. Então, o que aconteceu aqui também, vários reis desobedeceram essa sucessão de erros. Deus permitiu o castigo, enviava o castigo, mas não permitia que exterminasse totalmente. Por causa da misericórdia, por causa da palavra dele. 2 Reis, capítulo 15. Livro de 2 Reis, capítulo 15. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, iniciou seu reinado. Eu falei ontem, eu vou te lembrar. Não é o mesmo Jeroboão do início. Não é aquele Jeroboão que era filho de Nebate. São outros Jeroboão que era filho de Amazias. Tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeconia de Jerusalém. Fez o que é agradável aos olhos de Deus, como tudo o que fizeram seu pai Amazias. Entretanto, os altares pagãos das colinas não foram retirados. O povo continuava sacrificando e queimando incenso nesses locais. Então o Senhor feriu o rei com lepra até o dia da sua morte. Permaneceu o rei morando em uma casa separado. Seu filho Jotão regia o palácio e governava o povo. Os demais atos de Zacarias e tudo quanto realizou estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Azarias repousou com seus antepassados e sepultaram com ele na cidade de Davi. Seu filho Jotão assumiu seu trono e reinou em seu lugar. Azarias permitiu ainda as idolatrias, o erro. Em virtude disso, Deus permitiu que ele ficasse leproso. E os leprosos naquela época tinham que estar separados. Então ele não vivia no palácio, ele vivia num lugar separado do povo. E o filho dele, Jotão, que administrava o reino para ele. Depois ele faleceu e Jotão, então, subiu realmente de uma forma definitiva ao cargo de rei de Judá. Não de Israel, de Judá. No 38º ano do governo de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, reinou 6 meses sobre Israel em Samaria. Fez o que era mal diante de Deus, como haviam procedido seus antepassados. Jamais abandonou os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha induzido todo o povo de Israel a cometer. Salum, filho de Jabe, conspirou contra ele, feriu diante do povo, matou e, ocupando o trono, reinou em seu lugar. O restante da história de Zacarias, que está registrado no livro das crônicas dos reis de Israel. Então cumpriu-se a palavra do Senhor dita a Jeú: teus descendentes se assentarão sobre o trono de Israel até a 4ª geração. E assim deveras aconteceu. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, rei de Judá.
e reinou durante um mês em Samaria. Subindo de Tirza, Menahem, filho de Gade, veio a Samaria, feriu ali a Salum, filho de Jabes, matou e o reinou em seu lugar. Quanto aos mais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então Menahem, vindo de Tirza, atacou Tifsa e feriu todos que lá se encontravam e os que estavam ao redor, porquanto eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tifsa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. No 30º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, tornou-se rei em Israel e governou 10 anos em Samaria. Ele praticou o que Deus reprova. Durante todo o seu reinado, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que conduziram Israel a cometer. Tinha Tiglat-Pileser, também chamado Pul, rei da Síria, invadiu o país, e Menahem lhe deu 35 mil quilos de prata, a fim de conquistar seu apoio e manter-se no trono. Menahem cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posses tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Síria. Mediante tal acordo, o rei da Síria suspendeu seus planos de invasão e retirou-se daquelas terras. Todas as realizações do rei Menahem estão escritas na história dos reis de Israel. Menahem adormeceu com seus antepassados e Pecaia, seu filho, passou a reinar em seu lugar. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaias, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Fez o que era mal perante Deus, o Senhor. Não se afastou do pecado de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a cometer. Um dos seus principais oficiais, chamado Peca, filho de Remálias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza da casa do rei, juntamente com Arobe e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos Gileaditas. Peca o matou e passou a reinar em seu lugar. Quantos mais atos de Pecaias e tudo o que fez, eis que estão registrados nos livros da história do rei de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecas, filho de Remálias, e governou a nação de Israel em Samaria durante 20 anos. Ele errou fazendo o que Deus não aprova. Não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, induzir Israel a praticar. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu, tomou as terras de Janoa, Quedes Azul, Gileade, Galileia, toda a terra de Naftali, e levou os seus habitantes para a Síria a fim de servi-lo. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remálias, e o feriu, e o matou, reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. E as demais realizações de Peca e tudo quanto compreendeu estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Israel. No ano seguinte, no ano segundo de Peca, filho de Remália, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou durante 16 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante Deus, o Senhor, e em tudo procedeu de acordo com o que fizera Uzias, seu pai. Entretanto, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a adorar e oferecer sacrifícios pagãos e a queimar incenso nesses locais. Todavia, Jotão reconstruiu a porta superior da casa de Deus, o Senhor. Quantos mais atos de Jotão e tudo quanto realizou porventura não estão registrados por escrito no livro de história dos reis de Judá? Naquela época, começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remálias. Repousou Jotão com seus antepassados e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi. Seu predecessor, em seu lugar, passou a reinar Acaz, seu filho. Vemos aqui uma sucessão de
de erros, né? Uma troca de cadeiras, vários reis, traições, rebeliões, mas todos os reis não viviam de acordo com a vontade de Deus, não praticavam a palavra de Deus. Ficava um pouco tempo, vinha um outro, matava, conspirava contra ele, seu filho ficava, outro, assim foi. Foram vários reis. Nós vemos que todos eles, a sua maioria, por exemplo, não obedecia, não fazia a vontade de Deus. E os poucos que procurava fazer, não fazia totalmente, porque permitia idolatria ainda. Permitia que o povo ficasse queimando incenso, ficava se adorando outros deuses, outras imagens. Tudo aquilo que Deus falou para não fazer. E por tal motivo, constantemente, tanto Judá quanto Israel, ou seja, Reino do Norte e Reino do Sul, eram atacados, eram bombardeados e eles passavam por lutas. E constantemente, reis eram trocados, reis eram mortos. E falamos aqui agora sobre vários reis, não dedicamos mais tempo a explicar, porque a própria Bíblia não fala grandes coisas a respeito desses reis. Só falam que eram pessoas que não obedeciam a palavra de Deus, não respeitavam a palavra de Deus, por tal motivo sofreram as consequências. 2 Reis, capítulo 16. No 17º ano de Peca, filho de Remalhas, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Acaz tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e governou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que é agradável aos olhos de Deus, seu Deus, como havia feito Davi, seu antepassado. Ele imitou a conduta de alguns reis de Israel, chegou a fazer passar seu próprio filho pelo fogo, seguindo as tradições e costumes das nações pagãs que Israel havia expulsado diante dos filhos de Israel. Ofereceu sacrifícios, incenso a lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore verdejante. Quando a Bíblia cita Davi como uma referência boa de rei, quando cita Jeroboão, filho de Nebate, é uma referência como o pior rei de Israel. Nós estamos falando do pior rei de Israel depois da divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul. Então essa que é a referência boa e a ruim. E naquela época os povos teimavam em seguir outras tradições, apesar de falar em Deus, mas seria o tipo de coisa, seria macumba, espiritismo. Agora nós vimos que esse rei Acaz de Judá, além de fazer todas as coisas erradas, ele mesmo era idólatra, oferecia esses trabalhos, sacrifício embaixo de árvore, e chegou a sacrificar o seu filho. Segundo a tradição daquele povo, oferecer o filho aos deuses deles, aqueles demônios, na espera de receber uma bênção ou qualquer coisa. Então, entre todos os pecados, ele ainda matou o filho dele, né? Na verdade, ele sacrificou o filho a demônios. Então, um pecador terrível. Nós vimos, eu fico observando que quase todas as religiões citam o nome de Deus. Mas só que citam, mas agem contrário à palavra de Deus. Nós vemos o Espiritismo. O Espiritismo fala o nome de Deus. Mas esse próprio Espiritismo que fala o nome de Deus é o mesmo Espiritismo que, não todos, mas que a parte que faz serviço de macumba, que faz trabalho contra as pessoas, para destruir as pessoas, e cita o nome de Deus. Jamais Deus estaria neste meio. Então, todos aqueles que agem contrário à palavra de Deus, realmente está indo contra o próprio Deus. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalhas, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercaram Acaz, porém não puderam prevalecer contra ele.
Na mesma época, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus, os edomitas. Os edomitas mudaram-se para Elate, onde habitam até os nossos dias. Acas enviou mensageiro a Tiglar-Pilce da Síria, clamando: eu sou teu servo e teu filho, sobe, livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantaram contra mim. É que eu disse algumas vezes, volto a explicar. Naquela época existia Assíria e Síria. Duas diferentes. Hoje nós temos somente a Síria. Mas naquela época existia Assíria e Síria. Dois povos de fé distintos. Tomou a casa a prata e o ouro que se achava no templo de Deus e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Síria. O rei da Síria atendeu seu pedido, subiu contra Damasco e apoderou dela, deportando seus habitantes para Cuir, e mandou matar Rezim. O rei Acas foi para Damasco a fim de encontrar-se com Tiglar-Pileser, rei da Assíria, e observou ali um altar. Mandou seu sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas para sua construção. O sacerdote Urias construiu o altar, executando todas as instruções que o rei Acas havia mandado de Damasco, antes que esse chegasse de Damasco. Quando o rei Acas chegou de Damasco, viu o altar, aproximou-se e subiu a ele. Fez queimar incenso sobre o altar, seu holocausto, oferta de cereais e suas oblações, vinho e sangue de oferta pacífica. O altar de bronze, que era dedicado exclusivamente a Deus, o Senhor, Deus ficava contra o Senhor, Deus ficava entre o novo altar e o templo, e por isso Acas transferiu para o lado norte do seu novo altar. Então o rei Acas deu a Urias a seguinte ordem: queima no meu grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta dos cereais, o holocausto do rei, a sua oferta de manjares, o holocausto de toda a nação, e a sua oferta de manjares, libações, todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue do sacrifício aspergirás sobre o altar. Porém, utilizarei o altar de bronze como oráculo para minhas adivinhações. E o sacerdote Urias fez tudo o que lhe ordenara o rei Acas. O rei Acas mandou retirar os painéis laterais e arrancou as pias dos estábulos, dos estrados móveis, tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentava e o depositou sobre uma base de pedra. Por causa do rei da Síria, também retirou a cobertura que se usava no dia de sábado, que fora edificada no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora da casa de Deus, o Senhor. Acas, quando Síria, não é a Síria, Síria se uniu a Israel para atacá-lo, ele recorreu à Assíria. Deu presente, mandou ouro, mandou tudo, e a Assíria o ajudou. E depois assim ele venceu, junto com a Síria, que estava junto com ele. E depois disso ele foi a Damasco, lá na Síria. E lá na Síria ele viu a imagem do Deus deles. E onde que o rei adorava, não adorava o Deus, ele adorava aquele demônio, aquele Deus estranho lá, o altar dele. Então ele copiou, desenhou igual e mandou para o sacerdote, pedindo para fazer um idêntico, providenciar um idêntico para ele, para quando ele retornasse a Judá, no templo do Senhor, devia estar no templo de vez do altar, seu altar do Senhor, ele queria aquele templo, aquele altar ali para ele adorar. Então, ou seja, só porque a Síria venceu, ele já debandiou para aqueles deuses estranhos. E quando ele retorna, então, o sacerdote já tinha feito. Ele mandou tirar tudo que era
do Senhor, as bandejas, tudo o templo, e colocar no altar desse Deus da Síria. E ele começou a adorar e exigir do sacerdote todos os sacrifícios, altares, manjares, tudo tem que fazer, que ele faria antes para o Senhor, que era para fazer para esse Deus. E aquele altar, que era do Senhor, jogou ele para o canto ali. E falou, olha, todos os meus sacrifícios, tudo, que seja nesse altar maior aqui agora. Ou seja, relegou o Senhor e ficou adorando os deuses estranhos, os deuses que eram da Síria. E abandonou Deus porque foi olhar com os olhos materiais. Ah não, a Síria é poderosa e venceu, nós vencemos através dela, então os deuses deles é mais forte do que o nosso. E abandonaram o Senhor. Nós não devemos nos assustar com isso, porque nós vemos pessoas também que se dizem cristãs, que amam a Deus, mas no desespero adoram qualquer coisa, que era a vitória. Eu já ouvi de várias pessoas falar comigo, esse tipo de pessoas eu não atendo, geralmente eu mando seguir o caminho, mas dizer da seguinte forma, eu não importa quem vai me ajudar, se é Deus ou o diabo, eu quero a vitória. Eu já ouvi isso várias vezes. Tem pessoas que se dizem cristã, mas vai ao espiritismo, que baixa espiritismo, fazer trabalho de macumbaria, de feitiçaria, para trazer o marido de volta, para trazer a esposa de volta, para prejudicar, para fazer mal à amante do marido ou o amante da esposa. Pessoas que se dizem cristãs vão a centros de macumba buscar cura, buscar isso, buscar aquilo. Pessoas que se dizem evangélicas frequentam esses supostos médiums. Tem alguns que fazem cirurgias, né? Curas. Se debandeiam. Da mesma forma que o rei debandeou. As pessoas não estão preocupadas em agradar a Deus, em ser fiel a Deus, em fazer a vontade de Deus. Estão preocupadas sim em receber uma vitória, uma bênção, não querem saber a que custo. Só que elas não entenderam, não perceberam que elas estão indo para a morte, para o sofrimento, para a derrota, para a vergonha eterna. Infelizmente, estão debadeando-se para o outro lado. Assim aconteceu com o rei. Ele viu lá a estátua, lá o altar desses deuses da Síria. Não, mandar construir igual, porque eu quero igual para mim. É isso que vai me fazer vencer. Chegou no templo, que era o templo do Senhor. Mandou o sacerdote, que era o sacerdote do Senhor, que também se debandeou, porque por mais que fosse uma ordem do rei, ele tinha que recusar fazer isso. Que ele perdesse a vida, mas se recusasse a fazer. Ele, ao contrário, ele fez tudo, acatou tudo aquilo que o rei mandou. Quando o rei chegou da Síria, já estava tudo pronto. O rei acabou de completar a notícia, as bacias dali, tira aquilo, coloca tudo aqui. Todos os sacrifícios nós fizemos agora tem que ser feito neste altar. Ele acatou. O altar do Senhor foi jogado, relegado lá o segundo, terceiro lugar. Quanto aos mais atos de Acaz, tudo o que realizou não está registrado por escrito no livro da história dos reis de Judá. Descansou, pois, Acaz com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, passou a reinar em seu lugar. Ele foi agir de maneira errada até sua morte. Nós vemos, às vezes, nós também gostamos de questionar as pessoas. Ah, não, por que pessoa essa, pessoa aquela, faz isso, faz aquilo, e viveu bem. Quantas pessoas falam, não, eu conheço fulano, que vive no erro, vive no pecado, está no segundo, no terceiro casamento, estão felizes, viveu feliz e morreu em paz. Será? Para onde eles foram? Ou será que nós somos tão tolos para acreditar que a nossa vida se resume só a isso aqui?
nascer, viver aqui 70, 80, 90, 100 anos e acabou tudo. Vida ou morte? Alegria ou tristeza? Depende do nosso estado. Vamos pensar na palavra de Deus. Nós concluímos hoje o livro de 2 Reis, o capítulo 16. Amanhã, querendo Deus, nós iniciaremos o capítulo 17. Nós estamos vendo o resultado da desobediência. A Bíblia testemunhando não só coisas boas, mas as coisas de ruim que vários homens, várias pessoas fizeram. Testemunhando também as consequências do erro deles. Vamos olhar a Bíblia, vamos aprender a palavra de Deus, vamos colocar em prática a palavra de Deus. Vamos viver o Evangelho de Jesus Cristo, que só Ele salva. Dúvida é na Bíblia. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.